Olá pessoal, vamos começar a nossa aula, aula 5 de matemática básica, mas inicialmente vamos falar sobre as 4 operações envolvendo as frações. Tá? Nós temos que estar atentos ao seguinte: quando trata-se de soma e subtração, só podemos fazer essas operações caso o denominador, que é a parte de baixo da fração, sejam iguais. Tá? Então, por exemplo, se eu quero somar a fração 2/7 mais a fração 1/5, eu não posso fazer essa soma de maneira direta. Para fazer essa soma, eu tenho que fazer com que esses dois denominadores sejam iguais. Qual é o artifício que a gente utiliza para igualar esses dois denominadores? O artifício que a gente utiliza é o cálculo do MMC entre os denominadores que nós temos. Então, olha só, fazendo o MMC entre 7 e 5, bem, observe que 7 e 5 são números primos divisíveis somente por eles. Então, 5 só se divide por 5, eu começo a partir do menor número possível. Quando eu olho aqui, é divisível por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Sim. Por que não por 4? Porque 4 não é número primo, tá? Então 5 dividido por 5 dá 1. E o 7 só se divide por 7. Então o meu MMC vai ser o produto desses divisores que eu usei. 5 vezes 7, 35. Então os meus denominadores eram 5 e 7. Agora ambos serão 35. Bem, vamos observar aí o seguinte. Eu transformei 7 em 35. Eu transformei 5 em 35. Se eu transformei os elementos de baixo, eu vou ter que fazer essa transformação de cima também. De qual maneira? Quanto é 35 dividido por 7? Dá 5. Né? Então, para o 7 virar 35, eu tive que multiplicá-lo por 5. Então, o que eu vou fazer aqui em cima agora? Vou multiplicar também o 2 por 5. 2 vezes 5, 10. Ok? A mesma coisa aqui. 35 dividido por 5 é 7. Né? Então, para o 5 se tornar 35, eu tive que multiplicá-lo por 7. Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui com esse 1. 7 vezes 1, 7. Observe que, tendo os dois denominadores iguais, o que eu faço é apenas somar os numeradores. 10 mais 7, 17. E embaixo, 35. Bem, observe que essa fração é uma fração chamada de fração irredutível porque ela não é simplificável. O 35 só se divide por 5, por 7 ou pelo próprio 35. E o 17 é um número primo que só se divide por ele mesmo. Então esses dois números não têm divisores comuns. Né? O processo que a gente faz na soma é um processo igual ao que a gente faz na subtração. Eu poderia pegar essa fração e ao invés de somar, subtrair, por exemplo, e a única mudança que nós teríamos seria a operação aqui, 10 mais 7 se tornar 10 menos 7. Mas vamos ver um exemplo diferente. Né? Vou fazer uma subtração aqui. Vou pegar a fração 3/5. Não, vamos mudar. Calma aí. Vou pegar a fração 5/8 menos, vamos lá, 7/12. Né? Por exemplo, 5/8 menos 7/12. Né? Bem, vamos observar que para esse caso, vou separar aqui, tá? Os meus denominadores são diferentes, então eu vou ter que fazer o mesmo processo que fiz aqui, ó. Então eu já vou partir aqui para a igualação dos meus denominadores, né? Através do MMC entre o número 8 e o número 12. Bem, se os números podem ser divididos simultaneamente, assim o farei, né? 8 e 12 são pares, portanto divisíveis por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6.
ainda divisíveis por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Ainda tenho um termo que pode ser dividido por 2, cujo resultado é 1. E me sobra somente o 3, que somente é divisível por 3. Cheguei a 1 e 1 no final. O meu MMC é o produto desses denominadores que eu usei aqui, desses divisores que eu usei. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Né? Então, olha só. Observa que o que houve com as minhas duas frações que tinham denominadores 8 e 12? Passaram a ter um denominador 24. Né? Observe que 24 é tanto múltiplo de 8 quanto múltiplo de 12. Né? Esse é o objetivo. Tá? Então, olha só. O que nós vamos fazer aqui? O 8 se tornou 24. 24 dividido por 8 dá 3. Ou seja, para o 8 se tornar o 24, ele foi multiplicado por 3. Então eu vou ter que fazer o mesmo aqui em cima. Né? Bem, 3 vezes 5, 15. O 12 se tornou 24. 24 dividido por 12 é 2. Né? Ou seja, o 12 para se tornar 24 foi multiplicado por 2. Então eu vou ter que multiplicar esse 7 por 2, cujo resultado é 14. Né? E a operação de subtração, assim como a operação de soma, ela é feita justamente através, né, da operação só dos numeradores, desde que esses caras aqui de baixo, os denominadores, sejam iguais. Então eu tenho 15 menos 14 dá 1, e o meu resultado 1,25 avos. Bem, agora nós vamos observar as outras duas operações que são a multiplicação e a divisão. Tá? A multiplicação é uma operação que se faz diretamente entre os termos comuns. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então o meu resultado vai ficar 5 vezes 3 sobre 9 vezes 10. Né? Bem, 5 vezes 3 é 15 e 9 vezes 10 é 90. Essa é a resposta? Eu cheguei ao final da questão? Não. Eu sempre tenho que observar se a fração que eu estou criando é uma fração chamada de fração irredutível. Ou seja, uma fração cujos números não possuem divisores comuns. Né? Quando eu olho para o 15 e para o 90, eu vejo que no mínimo eles são divisíveis por 5. Né? Então o que nós vamos fazer aqui para simplificar é dividir simultaneamente os dois termos por um mesmo valor, desde que seja possível. Né? Então eu tenho 15 dividido por 5 dá 3. 90 dividido por 5, né? 15 dividido por 5 dá 3. 90 dividido por 5 dá 18. Né? Ok? Beleza? Bem, essa fração já é a resposta? Ainda não. Porque eu observo que 3 e 18 são divisíveis pelo próprio 3. Né? Então, ao dividir 3 por 3 dá 1 e 18 por 3 dá 6. Essa é a minha fração resultado. Observe, eu não dividi por 5 e por 3. 5 vezes 3 é 15. Eu poderia ter dividido diretamente por 15. O importante é que, independente da maneira que eu faça, eu sempre vou obter o mesmo resultado. Se eu souber fazer a multiplicação, fica simples de fazer a divisão também. Por quê? Porque para dividir duas frações, nós mantemos a ordem da primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Ou seja, a minha segunda fração vai ter os seus elementos trocados de posição. O que é denominador se torna numerador. E o que é numerador se torna denominador. Né? E aí a operação é feita como foi feita aqui. Né? Aqui eu só botei dessa forma para a gente ver a passagem. 4 vezes 3 é 12. 15 vezes 2 é 30. Né? Olha lá, nós fizemos divisões para chegar no resultado. Né? Bem, eu olho para o número 12 e para o número 30 e vejo que eles são divisíveis por 2. Mas 12 e 30 também são divisíveis por 3. Né? Ou seja, 2 vezes 3, 6. Posso dividir diretamente essa fração por 6, sem problema nenhum. Né?
independente do caminho que eu adotar, eu vou chegar sempre no mesmo resultado. Ok? 12 dividido por 6 dá 2 e 30 dividido por 6 dá 5. Está aí o resultado. Ok? Bem, no nosso estudo está proposto que nós resolvamos problemas envolvendo frações, né? O nosso primeiro grande desafio nessa situação é tentar fazer a interpretação correta do que está sendo dito, né? Então a nossa leitura do problema é um passo muito importante para que a gente comece a ter êxito no resultado. Bem, um problema proposto aí no material diz que Luísa percorreu 8/15 da distância entre duas cidades. Se ainda faltam 224 km, qual é a distância entre as cidades? Bem, se ela percorreu 8/15, ela percorreu 8 pedaços de uma distância que foi dividida em 15 pedaços. Ok? Beleza? Então, falta. Eu sei que foram divididos em 15 pedaços quanto? Os 15 pedaços, isso aqui é o total, né? Mas ela percorreu 8/15. Então, 15 menos 8, 7/15. Então, o que falta ela percorrer são 7/15. Ok? Beleza? Dessa forma, eu sei que os 7/15 que faltam correspondem aos 224 km. Então, olha só, esses 224 km, eles são 7 partes de algo que está dividido em 15 partes. E eu quero saber esse todo. Bem, se 224 corresponde a 7, né, o todo eu posso colocar aqui embaixo correspondendo a x e fazer a multiplicação cruzada dos termos através da regra de 3, simples, né? Bem, olha só, 224 está para 7, assim como 15 está para x, né? O livro faz uma proposta diferente. Ele pede para que você divida primeiro 224, para saber quanto é cada parte, e depois multiplique por 15. Mas independente da forma que você fizer, você vai chegar no mesmo resultado, né? E aí você vai pelo que é mais simples. Bem, fazendo a multiplicação cruzada aqui, ó, dos termos, eu tenho que 7x é igual a 15 vezes 224, né? Então x vai ser igual a 15 vezes 224 dividido por 7, né? Basta fazer essa operação e essa. Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó, 224 vezes 15. 5 vezes 4, 20, vem 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, vem 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. 4, 2, 2. Somando, né? 0, 6, 3, 3. Então 15 vezes 24 deu 3.360. Bem, esse 3.360 eu vou dividir por 7. 3 não dá, vou para o 33, né? 4 vezes 7, 28, falta 5. 6. 8 vezes 7, 56, para 56 nada. Abaixo esse 0, resultado 0. Fecha a conta. E aí eu chego à conclusão que a distância entre as duas cidades é justamente esse 15, né? Essa relação de proporção com 15, ou seja, a minha resposta, 480 quilômetros. Bem, continuando aí do ponto em que paramos, vamos falar sobre o que são as frações algébricas, tá? As frações chamadas de frações algébricas são aquelas que, além de possuírem termos numéricos, possuem também termos literais, né? Ou seja, letras, expoentes, enfim. Então, quando eu tenho uma fração algébrica, né, aparecem as letras nela.
Uma das coisas que nós podemos fazer é calcular o valor numérico de uma expressão algébrica ou uma fração algébrica. Por exemplo, foi apresentada aí a fração algébrica x² mais 2xy sobre x menos y. Eu tenho que ter a fração, né, algébrica, eu tenho as variáveis x e y. Para eu calcular o valor numérico, eu tenho que ter valores dados para essas variáveis, né? Observamos aí que para essa fração, o valor de x é 2 e o valor de y é menos 3. Né? Bem, substituindo as variáveis pelos seus respectivos valores, nós temos 2² mais 2 vezes 2 vezes menos 3, dividido por 2 menos 3. Observa que tem um menos aqui na expressão e o elemento y é negativo. Né? Resolvendo em cima, a potência 2² dá 4. Esse produto vai dar negativo, né? Porque quando eu fizer 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes menos 3 dá menos 12. E embaixo, na realidade, ao invés de uma subtração, esses sinais iguais aqui nos fazem ter um sinal positivo, né? 4 menos 12 dá menos 8. E embaixo, 5. Então, o valor numérico dessa fração é menos 8 quilos. Né? Esse é o cálculo do valor numérico de uma fração. Né? Além disso, nós vamos falar também, né, nós já falamos sobre os casos que envolvem a simplificação, né, com números. Mas vamos observar casos que envolvem a simplificação com letras. Tá? Vou usar aqui um exemplo qualquer, a princípio. Eu tenho essa fração é uma fração algébrica, né, porque envolve letras e números, e aí eu vou fazer a simplificação. Bem, observe que eu tenho uma parte numérica, ok? Então eu tenho que fazer a simplificação da fração numérica 9/15, ambos divisíveis por 3, né? Então a parte numérica aqui, ó, vou botar aqui, vou dividir por 3, beleza? Observe que aqui o meu x está elevado ao quadrado, aqui o meu y está elevado à sexta, aqui o x não tem expoente. Quando isso acontece, o expoente é 1 e o y é expoente 4. Divisão. Bem, nós vamos fazer o quê? Para simplificar, né? O que vai ficar? Aonde vai ficar? Bem, 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Falta a parte algébrica. Em cima tem 2, embaixo tem 1. Né? Eu faço a subtração e o termo que sobra fica onde está o maior valor. Então, ó, 2 menos 1 é 1. Então ficou x aqui em cima. 6 menos 4 é 2. Ficou y elevado ao quadrado aqui em cima. Então o resultado dessa simplificação é esse. Né? Simplificando números e letras. Em alguns casos, eu tenho que fazer algo a mais. Né? Observe aqui em cima que eu tenho x² menos 1 e embaixo x menos 1. Eu não posso fazer simplificação se embaixo eu tenho soma ou subtração, inicialmente. Né? Porque aqui em cima, ó, teoricamente, esses termos estão se multiplicando. Né? Então eu tiro os termos comuns, o que sobra fica onde está. Né? Observa aqui, eu poderia escrever assim, 9 é 3 vezes 3. x² é x vezes x. Y à sexta, y vezes y vezes y vezes y vezes y vezes y. Né? Ok?
Tá? Esse produto. Embaixo, o produto que eu tinha era o 15, que é 5 vezes 3, vezes x, vezes y, vezes y, vezes y, vezes y. Então, o que a gente fez aqui nessa subtração, nesse processo aqui que nos permitiu chegar ali? A gente elimina os termos comuns da multiplicação. Então, ó, um 3 com 3 aqui embaixo, um x de cima com x de cima embaixo, 4y em cima com os 4y de baixo. E aí o que sobrou? 3x, y vezes y, que é y ao quadrado, e embaixo somente o 5. Né? Nesse caso eu não posso fazer isso porque isso aqui é uma subtração. Mas se eu entender os produtos notáveis, né, eu tenho aqui x elevado ao quadrado menos 1. Esse x elevado ao quadrado menos 1 é o resultado do produto da soma pela diferença x mais 1 que multiplica x menos 1. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. 1 elevado ao quadrado é 1. E embaixo eu não tenho x menos 1, então eu tenho esse termo aqui. Agora eu tenho um produto onde esse termo aparece em cima, então eu posso eliminar esse com esse, os termos comuns. E o que me sobra é x mais 1. Tá? Bem, isso é válido em algumas situações quando aparece isso aqui. Observe o denominador aqui. Essa expressão só é válida para x diferente de 1. Por quê? Porque se eu tiver 1 menos 1 aqui embaixo, dá 0. E eu não tenho como fazer divisão por 0. Então essa expressão é válida para qualquer valor diferente de 1. Nós não vimos aí o cálculo do valor numérico? Por exemplo, aplica um valor qualquer aqui para x. Vou dizer aqui, para a gente fazer o cálculo, que x vale 4. Então em cima eu tenho 4 ao quadrado menos 1, e embaixo eu tenho 4 menos 1. Ah? Ok? 4 ao quadrado, 16, 16 menos 1 dá 15. 4 menos 1 dá 3. E quanto é 15 menos 15 dividido por 3? É 5. 5 não foi o resultado? Mas, ao simplificar a expressão, nós não chegamos que o resultado é o valor de x mais uma unidade. Quanto vale x? X vale 4. E 4 mais 1 dá 5. Né? Isso vai ser válido para qualquer valor que você aplicar aqui, desde que esse valor não seja 1. Então, muitas vezes, nesses casos de expressões, aparece uma ressalva do x não poder ser um valor ou outro. Por quê? Porque eu tenho variável no denominador. E isso interfere no resultado. Ok? Beleza? Bem, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que nós possamos fazer. As frações algébricas, nas suas formas, elas também serão operadas, né, como as frações numéricas. Basta a gente ter um entendimento como se as letras fossem números, só que momentaneamente nós desconhecemos. Então, olha só, B sobre A mais C sobre A dá B mais C sobre A. Né? Por que nós podemos fazer isso? Porque, apesar de não termos números, entendemos que o número A é o mesmo número. Né? Então, para somar frações de denominadores iguais, basta somar os numeradores e manter o denominador. Né? Então, isso é válido mesmo com letras também. Agora, suponhamos que você tenha o seguinte: A sobre B mais A sobre C. Não posso somar essas frações como fiz essa, porque os meus denominadores são diferentes. Quem serão os meus denominadores? O meu novo denominador, quem será para as duas frações aqui? Bem, vamos pensar assim: se eu fizesse o MMC entre B e C, como eu não sei que números são,
B só pode se dividir por B e C só pode se dividir por C. Então o produto seria B vezes C. O meu denominador passa a ser BC. Né? Quanto é BC dividido por B? Bem, se B vezes C é um produto e eu dividir por B, eu vou estar eliminando B, correto? Então vai dar C. E BC dividido por C vai dar B. Dessa forma, eu faço o quê? Multiplico pelo de cima nos dois casos, então eu tenho aqui AC e aqui AB. Agora eu posso dizer que o resultado é AC mais AB sobre BC. Ou aqui, se eu ainda quiser, colocando A em evidência, é A que multiplica C mais B, ou B mais C, né? Vamos botar na ordem alfabética. Sobre BC. Eu não posso fazer nenhuma anulação nesse caso, né? Então, assim, acredito eu que estão aqui a maior parte de tudo que nós vamos ver dentro de frações, tá? Até a próxima aula.